Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, os versículos de 1 a 5. Gálatas 3, de 1 a 5. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Vamos orar mais uma vez? Bendito és tu, Senhor, que decidiu ter um relacionamento conosco na pessoa de teu Filho, decidiu ser cultuado por cada um de nós, mesmo que tendo à sua disposição milhões de anjos para o servirem perfeitamente. Mas foi do teu agrado ser chamado de nosso Deus, de nosso Pai, foi de tua vontade decretar-nos como teus filhos, e como é ensinado na tua palavra, o teu santo Filho, o Senhor Jesus, nosso Redentor, não socorre a descendência dos anjos, mas a nossa, a descendência de Adão. Tal é a relação de amor e graça que o Senhor estabeleceu para conosco. Por isso, bendito seja o Senhor pelos séculos dos séculos, sem fim. Agora, Pai, dê-nos tua graça para que possamos ouvir com atenção a tua voz, pela tua palavra pregada, que nossos corações sejam aquecidos pelo teu Espírito para receber com grande atenção e apreço a tua boa e santa palavra, para a nossa nutrição espiritual, amadurecimento, bem como também, ó Deus, para o louvor do teu nome. Também rogamos que o Senhor dê a tua graça bendita, e isso eu rogo particularmente, dê-me tua graça, para que as minhas fraquezas e os meus pecados não sejam impedimentos neste momento, pois tão somente o meu desejo é que o teu povo ouça a tua voz, assim como eu também quero ouvir a tua voz pela tua palavra pregada. Abençoe-nos então com esta santa bênção, é a nossa súplica em Cristo Jesus. Amém. Amém. Há muitos anos atrás, mais ou menos 2004, eu congregava lá na primeira igreja presbiteriana de Belém, o pastor Gessé era nosso pastor, e teve um evento na igreja, e nesse evento então, algumas pessoas foram à frente, não é? E atendendo ao apelo do pregador da época, não era o Gessé que estava pregando esse culto. E aí na quarta-feira seguinte, nós tínhamos a reunião de oração lá nas quartas-feiras, e na quarta-feira uma reunião de oração. E algumas pessoas que haviam estado na igreja no domingo foram na reunião de oração. O pastor Gessé colocou algumas pessoas para orarem com esses recém-chegados na igreja, e eu fiquei então para orar com o Senhor. E quando eu perguntei a ele qual é o seu pedido, ele disse o seguinte: eu quero ter fé, peça para que eu tenha fé. E eu confesso que eu fiquei meio desconcertado com aquele pedido, porque como é que ele vai ter fé? O texto que lemos, ele é um texto que trata sobre essa questão. É um texto, por exemplo, que faz com que nós nos perguntemos: como é que alguém se torna um cristão? Como é que a salvação ela é aplicada ao coração de um pecador? Como receber o Espírito Santo? Essas perguntas parecem ser perguntas muito simples,
E de fato o são, mas as suas respostas são extremamente importantes. Não são respostas complicadas, mas são respostas muito profundas. Como alguém se torna um cristão? Como alguém recebe o Espírito? Como a salvação é aplicada? Eu quero ter fé. Como ter fé? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, e os irmãos já são sabedores disso, Paulo estava instruindo aqueles irmãos que estavam vivendo um problema difícil. Um grupo de judeus que haviam confessado a fé em Cristo, contudo, eles não abandonaram a velha confiança nos ritos cerimoniais da lei mosaica, mas uniram os ritos à pregação da fé, e então passaram a crer e a pregar que para a salvação era necessário a fé em Cristo, mais as obras ou a obediência ritual à lei mosaica. Então isso abalou aqueles irmãos das igrejas da região da Galácia, e o apóstolo Paulo, uma vez sabedor disso, sendo ele até inclusive o plantador dessas igrejas, o pastor e pai na fé desses irmãos, ele então escreve uma carta para adverti-los dessa heresia, já que muitos haviam crido nessa heresia, para que se arrependessem e voltassem ao evangelho verdadeiro, e também para ensinar qual é o coração do evangelho. Quando alguém pergunta o que é o evangelho, a palavra evangelho é a palavra grega para boa nova, mas que boa nova é essa? Nós vimos domingo passado que o coração do evangelho é exatamente a justificação pela fé somente, o fato de Cristo nos salvar unicamente pelos seus méritos. Essa é a boa nova dada a um perdido, morto e prisioneiro do seu pecado, é que você foi salvo, sem méritos, sem forças, foi unicamente salvo por outra pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo escreve a carta a fim de desfazer essa heresia, alertar aqueles irmãos acerca dessa heresia, levá-los ao arrependimento e ensiná-los sobre o Evangelho, o coração do Evangelho, sobre a verdade bíblica da justificação pela fé. Nós vimos que nos primeiros capítulos, no capítulo 1 e 2, Paulo faz uma defesa dessa verdade, ao mesmo tempo em que ele também faz um registro biográfico, falando de si, de sua conversão, de seu ministério, de como ele foi chamado para o apostolado, quando conheceu os outros apóstolos e assim sucessivamente. Então ele faz uma apresentação biográfica de si, da sua pregação e do seu ministério. E nós vimos então que aqueles perturbadores da fé haviam atacado algumas coisas, como a sua autoridade apostólica, a veracidade da sua pregação. Eles diziam que o evangelho de Paulo era um evangelho fraco, porque como alguém ia ser salvo só pela fé? Sem obras? Então eles diziam que era um evangelho fraco, não é? E ao mesmo tempo ensinavam essa heresia que era, você precisa da fé, mas também desse plus, né? desse acréscimo das obras. Desde o verso 15 do capítulo 2, Paulo então faz uma transição desse relato autobiográfico para aquilo que nós chamamos de o coração da carta, que é a parte teológica. Então ele começa a argumentar, desde o verso 15 do capítulo 2, sobre a verdade da justificação pela fé e como alguém é alcançado pelo Espírito. E ele então começa falando acerca disso no capítulo 2, a partir do verso 15. Contudo, é mais próprio dizermos que a parte teológica da carta se dá agora a partir do capítulo 3 até o capítulo 4, depois a parte prática dessa verdade, que são os capítulos 5 e 6. Bom, dito isso então, o apóstolo Paulo faz uma série de perguntas retóricas àqueles irmãos, exatamente porque ele, ao começar a falar teologicamente sobre a justificação pela fé,
ele então, usando de artifícios da retórica, a qual ele possuía muito bem, conhecia muito bem, ele faz uma série de perguntas a fim de mostrar a eles que a própria experiência de vida cristã era contrária ao que eles criam e era contrária ao que aquelas pessoas, aqueles pregadores estavam ensinando. Então, ele faz uma junção de provas bíblico-teológicas com a experiência de vida cristã, ou a experiência religiosa dos Gálatas, para conduzi-los a um arrependimento, a uma mudança verdadeira. 5 perguntas ele faz nesses versos, e nós vamos seguir a lógica paulina, não é? A fim de mostrar, então, como é inconcebível a justificação por obras e não somente pela fé. Paulo faz algumas perguntas, tais como, verso 1, Cristo crucificado e exposto diante de vós, vai abandoná-lo? 2, a operação do Espírito Santo é pela fé ou pelos méritos da obediência à lei? 3, estáis sendo aperfeiçoados na carne? 4, ao abandonar o Evangelho, as vossas experiências são fúteis, vãs? E 5, Deus age e preserva os crentes, é pela fé ou é pelas obras? Dito isso, então, abordando exatamente as perguntas que ele fez, nós vamos seguir a linha do apóstolo Paulo, observando exatamente o tema que ele mesmo nos traz, que é a operação do Espírito no coração humano, unicamente pela graça divina. Em primeiro lugar, Cristo crucificado e exposto diante de vós. Note que ele começa com uma expressão de admiração, dizendo, ó Gálatas insensatos, Cristo, não é, foi exposto diante de vós e vocês foram fascinados por outro Cristo. A expressão insensato aqui é a palavra grega para tolo. E tolice, no grego, tem 2 palavras para tolo. Uma é a que encontramos lá em Mateus 5:22, que é a pessoa que é débil mental ou que tem problemas no órgão cérebro e não pode raciocinar. Por isso que Jesus disse, não diga isso de alguém, porque isso é uma ofensa. Mas a palavra a qual Paulo usa aqui para tolo não descreve alguém com problemas de raciocínio, mas descreve alguém que agiu como Provérbios, alguém que falhou em agir segundo aquilo que ele já possui, o poder da percepção, do conhecimento da palavra, o entendimento. Então Paulo não está dizendo, vocês são incapazes de julgar o que está sendo pregado porque tem algum problema mental, ou porque vocês são ignorantes. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo por que vocês não pensaram? Por que vocês não discerniram o que estava sendo ensinado? Por que vocês acreditaram nisso? Isso é inconcebível. Acrescentar uma obediência de um homem pecador a uma obra perfeita do Cristo que o salvou na cruz. Então Paulo diz, eu não estou entendendo, por que vocês estão acrescentando coisas ao Senhor Jesus Cristo? Isso é de fato inexplicável, por isso ele diz, vocês são insensatos. É bem verdade que logo em seguida, ainda no verso 1, para aumentar a sua expressão de admiração e de não compreensão daquilo, ele então disse, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? O verbo fascinar aqui, ele foi traduzido como verbo, mas no original isso é um substantivo, que pode ser, que na verdade é um verbo que foi substantivado e o significado é enfeitiçar. A palavra no original é para um feiticeiro, alguém que de fato opera feitiços, magias, que engana outros, segundo um poder e uma admiração diabólica. Diga-se de passagem que a tradução aqui por fascinar está correta,
porque Paulo não estava sugerindo que os irmãos estivessem sob um feitiço, sob um encanto, sob a artimanha de Satanás. O que ele está dizendo é que aquilo que foi dito a eles foi tão inexplicável como alguém que é de fato seduzido por encantamentos, por pessoas que agem segundo a ação de Satanás. Então ele está completamente admirado daquilo, e a palavra usada por ele aqui, ela descreve muito bem o que estava acontecendo, como era inexplicável aquilo, e acima de tudo, para mostrar-lhes o quão enganados eles estavam, porque eles de fato haviam como que uma pessoa quando é enfeitiçada, né? Quando não tem Cristo isso é possível, como uma pessoa que não tinha Cristo e que estava debaixo de um domínio de outro. Ele diz, vocês estão como que enfeitiçados. Tão grande foi o fascínio desta mentira sobre vocês, assim como o fascínio daqueles que agem mentirosamente, não é? Mas que manipulam as mentes humanas, a percepção humana, com os seus truques, com as suas artimanhas, com as suas mágicas. Quem vos fascinou? Cristo foi exposto diante de vocês como que crucificado. E é interessante porque quando ele usa o verbo crucificado aqui, ele de fato está usando no particípio, no tempo perfeito, implicando uma obra completa com significado contínuo. E ele está dizendo o seguinte, a expressão exposto aqui, hoje nós temos outdoor, murais. No mundo antigo, quando alguma coisa precisava ser exposta, então era confeccionado um cartaz, o que nós chamamos de cartaz, e isso era afixado ou na entrada das cidades, onde as pessoas entravam e saíam, e ali era onde concentrava-se o grande número de pessoas, ou nos mercados. Então a ideia de expor é a ideia de notoriedade. O que Paulo está dizendo é que pela pregação e pelo poder do Espírito Santo, Cristo foi exposto de forma tão nítida diante dos olhos dos Gálatas, como se eles estivessem contemplado o próprio Senhor Jesus Cristo na cruz, lá no Calvário. Dada a sua notoriedade, dada a sua exposição viva pela pregação da Escritura, pela pregação da palavra, pelo poder do Espírito. Então, quando Paulo diz, quem vos fascinou, já que Cristo foi exposto de uma forma tão bela e tão viva diante dos vossos olhos, a ideia é, vocês estão como que cegos, vocês não viram? Vocês estão agindo como se não tivessem visto o Redentor anunciado a vocês, pela palavra pregada de forma tão viva e tão poderosa na pessoa bendita do Santo Espírito. Veja, irmãos, que essa admiração do apóstolo, ó Gálatas tolos, insensatos, ela também é extremamente aplicável a nós hoje, no que diz respeito ao fato, não é, de que muitos crentes se deixam levar por pastores, por mensageiros que não expõem Jesus Cristo vivamente ou vividamente pela palavra. Foi por isso que na Reforma, os reformadores disseram que uma das características de uma igreja verdadeira era a fiel pregação da palavra. Porque por meio dela, os enganos são desfeitos, os hereges são descobertos e os corações são mudados. Mas quando Cristo é ocultado de alguém, mesmo que alguém fale o seu nome, essa pessoa está sob engano, sob fascínio. Ele de fato não conheceu ainda o Redentor bendito. Mas eu não vou falar sobre a questão da pregação e da crucificação, porque o tema de Paulo é falar sobre a operação do Espírito no coração. Como uma pessoa se torna cristã? Como uma pessoa recebe o Espírito? Então, no verso de número 2, na sua segunda pergunta, ele diz, o Espírito Santo, ele operou em vocês pela fé ou pelas obras e méritos da lei?
Como o Espírito age no coração de alguém? E note que ele diz, quero saber isto de vós. Na verdade, é também como algo, ele sabia disso, mas ele instiga os Gálatas a pensarem sobre a operação vivificadora do Espírito no coração humano. Como o Espírito vivifica alguém? É pelas obras ou pela fé? Como alguém pode se tornar um cristão, como já perguntei, é pelas obras ou é pela fé? Ora, o que Paulo está falando implicitamente aqui é sobre a poderosa obra do Espírito, aquela que de fato marca a nossa experiência cristã. Muitas vezes, quando avaliamos a nossa experiência cristã, e de fato existe uma experiência mais comum com o Senhor, mas a grande maioria das pessoas, quando examinam a sua experiência, elas não consideram a ação do Espírito, mas sim o que elas fazem, e isso está errado. A melhor avaliação da nossa experiência não é o que fazemos, mas é o que Deus já fez em nós, e é isso que Paulo diz. Você se tornou cristão pelas obras da lei ou foi pela fé? Porque você ouviu a palavra da verdade e foi levado a crer nesta palavra. O que torna você de fato um possuidor do Espírito Santo? Então Paulo está falando sobre a poderosa obra do Espírito Santo. Como disse o Senhor Jesus Cristo em João capítulo 3, Ele, o Espírito, sopra em quem quer, onde quer e quando quer. Então Paulo está dizendo, o sopro do Espírito sobre vocês foi com base em algum mérito seu? Quer dizer que os seus méritos levaram o Espírito a soprar sobre você? Ou foi tão somente o Espírito que, soprando em você, lhe trouxe a fé salvadora, a fé graciosa, que de fato te faz crer no Senhor Jesus Cristo? O Espírito Santo é de fato a terceira pessoa da Trindade, responsável por operar, por aplicar a obra do Senhor Jesus Cristo ao nosso coração. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Tito no capítulo 3, os versos de 4 a 7, ele descreve a obra do Espírito Santo e ele diz o seguinte, Tito 3, de 4 a 7, ele diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Esse Espírito que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. O Espírito é a pessoa que age no coração humano. Ele é de fato a pessoa divina que aplica a obra da salvação. Ele é a pessoa divina que nos une ao Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. Como João mesmo disse, o Espírito é quem nos faz nascer de novo. João capítulo 3, verso 5, e Nicodemos não entendeu isso. Ele não entendeu que nascer de novo é o indivíduo que anda neste mundo, mas porque está morto em pecado, precisa de uma obra que só o Espírito pode fazer. O Espírito é quem chama das profundezas da morte e do inferno as almas humanas, aquelas a quem Ele quer regenerar, aquela que foi eleita. Isso é uma obra do Espírito, e não é por obras, mas é pela fé, tão somente pela fé, que nós recebemos esta obra. O Espírito é aquele glorioso e santo, não é? Que nos comunica que agora nós somos nova criatura em Cristo. Ele é quem nos chama eficazmente pela sua palavra, através da pregação.
É o Espírito quem nos comunica, como lemos em Romanos capítulo 8, que nós somos filhos de Deus. Ele testifica no nosso coração que somos os filhos de Deus. O Espírito nos comunica que fomos justificados em Cristo Jesus. Como assim? Ele nos assegura que o Senhor Deus, na pessoa de seu Filho, puniu perfeitamente e completamente todo o nosso pecado. Ele pagou todo o preço do nosso pecado, então o Espírito nos comunica esta verdade. O Espírito também nos comunica que não apenas fomos salvos da ira vindoura, mas que fomos adotados por Deus como seus filhos. Lemos agora em Romanos capítulo 8, é Ele quem nos ensina a orar, a falar com Deus e a ter Deus como nosso Pai. Romanos capítulo 8, no verso de número 28, o apóstolo então diz, a partir do 28, o apóstolo então diz que o Espírito intercede dentro de nós, em nossas orações, enquanto o Senhor Jesus Cristo intercede por nós, à destra de Deus. Por quê? Porque nós não sabemos orar. Os gemidos inexprimíveis de Romanos 8 é simplesmente porque não há uma palavra para descrever a ação do Espírito em nossa alma, como que sussurrando o que nós devemos dizer ao Senhor em oração. O Espírito conhece a mente do Pai, e Ele sabe o que o Pai quer ouvir, então Ele diz isso em nossos ouvidos espirituais, e o apóstolo diz, Ele faz isso como que com gemidos que não se podem descrever. Ele ora dentro de nós, enquanto o Filho ora fora de nós, à destra do Pai. O Espírito Santo é aquele que aplica a santificação real e pessoal em cada um de nós. Real porque de fato essa santificação é consumada na pessoa de Cristo, é o que nós chamamos de santificação passiva, é aquela que nós recebemos de Deus, é o dom divino. O autor aos Hebreus no capítulo 12 vai dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor, mas como nós, sendo falhos, poderemos ter uma santificação que nos capacite a chegar para vermos o Senhor? É esta santificação a que é recebida na pessoa do Espírito por conta da obra de Cristo. Mas Ele também é aquele que aplica a santificação particular, pessoal a nós, como o próprio Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz, Ele opera em vós o querer e o realizar. Ele é o que nos capacita a obedecer a Deus pela fé e por amor a Deus, para a glória de Deus. Romanos capítulo 5, verso 5 diz que o Espírito é quem nos faz saber que Deus nos ama. Como nós sabemos que Deus nos ama? É porque o Espírito nos comunica que Deus nos ama. Ele derrama o seu amor em nosso coração pelo seu Espírito. A obra da salvação, o sopro do Espírito em quem quer, como quer e quando quer, é uma obra particular dele. Não é feita por obras, não depende das obras, não depende de homem algum, do que ele faz ou do que ele deixa de fazer, depende tão somente do próprio Espírito, em atender ao decreto que ele mesmo construiu com o Filho e com o Pai. É uma obra gloriosa, extremamente bela e santa. E se não bastasse todas estas coisas, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, verso de número 12 a 14, Paulo diz, o Espírito ainda faz morada em vocês. Nos que creem, Ele faz morada em vocês. E pela sua morada em nós e pela obra da salvação aplicada a nós, nós recebemos o poder de Deus para lutar contra Satanás, contra as tentações da carne. Para como cantamos, é o poder de Cristo que me faz caminhar para o dia de minha morte com segurança de que a vitória já me foi dada em Cristo Jesus. É o Espírito que opera estas coisas. É o Espírito que sela o coração dos crentes, aquele selo que é falado lá no capítulo 20 no capítulo 14, do livro de Apocalipse. O Espírito é quem sela os crentes. O selo de Deus já está em todo aquele que crê. A sua presença é uma presença demarcadora, é uma presença comunicadora. Ele comunica, Deus está aqui. Nós somos a sua propriedade.
O Espírito sela os crentes, revela os mistérios do Evangelho aos crentes. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, verso de número 12, ele disse: é o Espírito quem nos ensina, nos traz clareza sobre o mistério do Evangelho, o mistério da obra redentora, o mistério de nós vivermos com o Senhor. É o Espírito quem opera estas coisas. O Espírito nos faz crescer, ele está nos modelando segundo a pessoa de Jesus Cristo. Sua presença vivificadora, santificadora, regeneradora. Tudo isso acontece ou pela fé ou pelas obras, pergunta Paulo. Foi pela fé ou foi pelas obras que vocês receberam todas estas coisas? É certo que é pela fé, não por obras. A nova vida não pode ser dada a alguém que já está vivo, mas somente a alguém que já está morto. Por isso não é por obras, mas é tão somente pela fé. A nova vida é dada àqueles que tinham uma velha vida, morta em delitos e pecados. Portanto, o foco do apóstolo Paulo, quando faz essa pergunta, quero saber de vós, e então questiona: o Espírito é dado a vocês pela fé como um dom irrestrito de Deus, soberano, ou o Espírito é dado a vocês por obras? Ele não é tão Deus assim. Na verdade, o Espírito é dado a vocês por obras, então ele foi obrigado a ser dado a vocês porque vocês mereciam? Ou ele é dado a vocês, independentemente de obras, unicamente pela graça divina? Pela graça divina. Esse versículo de número 2 foi tão marcante. Aqui eu não é o tempo também, propósito, mas o verbo receber aqui descreve algo maravilhoso. Mas esse verso foi tão marcante na vida de Santo Agostinho, que Agostinho percebeu como de fato alguém pode ser salvo. Mesmo sendo ele um grande filósofo, não havia entendido como um pecador morto pode ser regenerado. Como alguém se transforma num cristão, como isso acontece? E então, quando Agostinho, já depois de crente, se deparou com esse texto, meditou nesse texto, então ele compreendeu que este receber implica dado, e dado de uma forma gratuita. Alguém só recebe porque precisa e alguém só recebe porque alguém dá. Esse é o mistério da graça divina. E pouco tempo depois, na sua luta contra Pelágio, isso eu me refiro ao século IV e V da era cristã, ele usou esse texto para combater o pelagianismo e para ensinar que a salvação é unicamente pela graça divina em Cristo Jesus. E o pecador recebe isso gratuitamente em Cristo. E pela fé ele o tem como verdade. Isso é uma obra belíssima de Deus, fantástica. Mas infelizmente muitos desconfiam de Cristo, e essa é a pergunta de número 3, e note que ele volta novamente a chamá-los de tolos. E ele diz: como é que vocês começaram bem, mas agora estão terminando mal? Vocês estão buscando aperfeiçoamento na carne? Ora, será que o Espírito Santo, ele não tem o poder de acrescentar a vocês? Vocês começam no Espírito e agora caminham para terminar na carne? Vocês ficaram loucos? Por que vocês são tão tolos assim? Como alguém começa a vida cristã recebendo de Deus e quer terminar fazendo alguma coisa para Deus? Isso é ilógico. Na verdade, o bom começo é aquele que termina bem, que começa no Espírito e termina no Espírito. Efésios, já mencionado aos irmãos, capítulo de número 1, o apóstolo disse o seguinte no verso 14. Falando do Espírito, ele diz:
o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Paulo me diz que o Espírito Santo, ao nos habitar e ao nos selar, ele foi dado como penhor. Ele é o penhor de que essa obra gloriosa será de fato consumada gloriosamente. Ele é aquele que persevera em nós, e Ele é aquele que nos faz perseverar nele em toda a nossa caminhada cristã. Por quê? Porque Ele é o penhor. O Espírito, a terceira pessoa da Trindade, disse o apóstolo Paulo, ele foi encarregado pelo próprio Pai e pelo Filho de garantir a nossa salvação. Porque um dia Ele mesmo terá que nos entregar a Cristo. É o que Ele diz, Ele é o penhor da herança até ao resgate. No dia que Cristo vier nos resgatar, Ele, o Santo Espírito, graciosamente, alegremente, Ele nos entregará ao Filho. Ele é o penhor da nossa salvação. Ele é aquele que persevera gloriosamente em nós. E Ele é aquele que trabalha para que perseveremos nele. Isso é uma obra fantástica. É por isso que cremos na salvação dos nossos filhos. Mas eles não podem fazer, não importa, porque não é para se fazer. Não é uma obra que nos foi dada a fazer, é uma obra que foi dada a Ele fazer. E Ele opera em quem quer, quando quer e como quer. É por isso que um crente, mesmo que infelizmente sofrendo de demência, de um Alzheimer ou de um Parkinson, continua sendo crente. E o Espírito continua falando às profundezas da alma dele, ainda que a parte física não consiga discernir. Mas não importa. Ele é o penhor da herança. E aquele irmão será entregue a Cristo no dia do resgate, tão perfeitamente como qualquer um de nós. Mas Paulo questiona, vocês querem se aperfeiçoar na carne? Vocês querem crescer espiritualmente com obras carnais? Vocês querem se tornar mais próximos de Deus com coisas contrárias à pessoa do Espírito que habita em vós? Esoterismo? Obras da lei, moralidade. Talvez uma viagem a Israel nos faça ficar mais próximos de Deus. Uma oração no monte, que é mais alto, é diferente de orar na planície. Estas coisas são loucuras. Isso não tem validade de nada. São invencionices humanas. O penhor é o Espírito. Ele é a garantia de nossa salvação e crescimento na fé. Ele é quem empodera as nossas orações para que elas cheguem a Deus. Ele é quem empodera o sacramento para que alimente nossas almas. Ele é quem empodera a palavra para que ela mexa conosco e nos transforme. Ele é quem empodera o culto. Não são as belezas externas do prédio ou a forma bela que se canta. Essas coisas são boas, mas não é isso o que de fato agrada ao Senhor. Mas é o poder do Espírito que envolve, como uma membrana, ele envolve toda essa atividade cultica. E então ela chega a Deus, ao Pai, que se agrada disso. É a ação dele, é por ele que estas coisas são feitas, e ele é quem faz funcionar estas coisas. Sem o Espírito nada disso funciona. Os pagãos também fazem suas orações. Os pagãos também cultuam os seus deuses falsos.
Os pagãos também têm os seus ritos, os seus sacramentos, mas isso não tem validade nenhuma se não tiver o Espírito do Senhor. O que torna a nossa oração diferente de um pagão que está orando ao seu Deus é o Espírito. Ele é quem de fato empodera a nossa súplica, falando ao nosso coração. E Ele é aquele que se encarrega de entregá-la a Cristo para que Ele apresente ao Pai. É Ele. E Paulo diz: vocês querem se aperfeiçoar na carne? É o Espírito quem opera estas coisas. Ele é o selo, Ele é o penhor de nossa herança, de nossa salvação. E aqui, irmãos, é necessário adverti-los, cuidado com o falso evangelho, que era aquele que estava sendo pregado em Gálatas. Cuidado. O falso evangelho visa diminuir Cristo e o Espírito para aumentar você. O falso evangelho visa diminuir Cristo e o Espírito para que você cresça, a sua vontade cresça, o seu melhor apareça. Isso é o falso evangelho. Um Deus pequeno e um pecador grande. Sabe, o seu melhor, pois é o seu melhor, é o que o falso evangelho visa pregar. Suas habilidades, Deus requer e precisa de cada uma delas. Cresça, é o seu melhor. Enquanto isso, o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito diminuem. É o seu melhor. As pessoas têm depositado, infelizmente, muita confiança no melhor delas. E ao mesmo tempo têm depositado grande desconfiança no Senhor Deus e no seu Espírito. Nós temos que ter cuidado, essa é uma estratégia antiga de Satanás. Mas em quarto lugar, no verso número 4, ele diz: ao abandonar o Evangelho, as experiências da fé tornam-se vãs. Veja, a palavra experiência aqui, que ele diz, as coisas que sofrestes, não é? Essa palavra poderia ser traduzida também por experiência, tanto no sentido positivo ou negativo. Positivo, não é? As bênçãos divinas, negativo, sofrimentos, perseguições, coisas dessa natureza. E conhecendo o mundo antigo, um pouco do que nós conhecemos, os tradutores optaram por sofrimento, interpretando corretamente a palavra. Os judeus, a religião judaica, gozava de prestígio e de privilégios no Império Romano, mas a fé cristã não. Isso vai acontecer só em 314 depois de Cristo. Então todo mundo que se tornava um cristão era passivo de padecer alguma coisa. E então Paulo começa a perguntar a eles: os sofrimentos que vocês padeceram pela fé agora se tornam inúteis? As perseguições sofridas pelos vizinhos, pelos familiares, pelo próprio governo, são inúteis agora porque vocês estão trocando Cristo pelas obras da lei? E como ele era um apóstolo e um pastor, não é? Ao invés de deixá-los com essa dúvida que talvez fosse extremamente cruel no coração deles, ele os pastoreia, conduzindo-os a um arrependimento, quando ele diz: se na verdade foram vão. Se na verdade foi vão. Essa expressão, e eu concordo com Calvino, ela visa suavizar a severidade da sua primeira fala. Ela visa despertá-los. Não foi em vão. Por quê? Porque eu tenho o Espírito, então eu me volto para Ele, eu me arrependo e me volto para Ele. Paulo, então, visando incentivá-los ao arrependimento, finaliza a sua penúltima pergunta dizendo: se na verdade
foi em vão, querendo levá-los então ao arrependimento e a depositarem novamente seus corações ao pé da cruz. E por fim, a última pergunta, ele diz: Deus opera no meio de vocês é pela fé ou é pelas obras? Notem que no verso de número 5, quando ele diz opera milagres, o verbo operar está no presente, implicando a ação contínua de Deus em manter o seu povo. Então Paulo diz: Deus mantém o seu povo, é pela fé ou é pelas obras? A ideia de milagres aqui, a palavra usada no original é a palavra dínamos. Então Deus opera poder, ou seja, coisas como ouvir nossa oração, atender, falar ao coração, curar pessoas, ou como naqueles dias que fazia parte daquele momento ainda, talvez algum dom extraordinário aconteceu ali. Paulo questiona: Deus age pela fé ou pelas obras? O Deus que concede o Espírito a vocês, Ele é um Deus que se enamora de obras de pecadores, ou Ele é eternamente gracioso e abençoa pecadores? É certo que todas essas respostas têm um não como resposta. Essas perguntas têm um não como resposta, não é? Por isso que são perguntas de retórica que visam, então, levá-los ao arrependimento e à fé. Eu quero fazer algumas aplicações rápidas para as nossas vidas, porque às vezes ouvir tudo isso precisa fazer com que nós nos perguntemos: e daí? Qual é a utilidade de tudo isso na minha vida? Eu não estou em Gálatas. Qual é a utilidade de tudo isso para mim? Em primeiro lugar, todas essas perguntas, elas, na verdade, estão dentro de uma única, que é: o Espírito Santo é dado pela fé ou pelas obras? Tudo está dentro dessa única pergunta, porque Paulo quer falar sobre o Espírito a eles, na experiência da vida. Então, essa é a primeira aplicação para nós. O nosso crescimento como crentes, ele se dá pela pessoa do Espírito. Não é pelo que você faz, mas é pela pessoa do Espírito. E a isso nós temos que ter muito cuidado, porque há uma tendência em nós de querermos nos aperfeiçoar na carne. É porque eu oro 5 horas da manhã que Deus me abençoa. Não, meu filho, é porque Ele é cheio de graça. É porque eu devolvo o meu dízimo que Deus me faz prosperar, de forma alguma. É porque Ele é cheio de graça. Nós temos uma tendência natural em nós, por causa da queda, de a todo momento querermos nos apresentar diante de Deus como dignos de sua misericórdia e de sua graça. E como eu já disse, o evangelho falso visa exatamente enaltecer o seu melhor, as suas obras. Mas como Paulo ensinou, o verdadeiro crescimento não depende do que nós fazemos, mas depende unicamente de uma pessoa, e ela é o Espírito Santo. Eu não estou dizendo com isso que você não deve cumprir os seus deveres. Os seus deveres só são de fato deveres bíblicos que geram louvor a Deus por causa do Espírito. Judas era um apóstolo, mas era um filho de Satanás. Judas também orou junto com os apóstolos. Judas estava na ceia, na última ceia, comeu o pão das mãos do próprio Cristo, bebeu do seu cálice, mas ele não tinha o Espírito. Então as orações de Judas tinham validade como a de Pedro, João e Mateus e tantos outros? Não, porque ele não tinha o Espírito. Judas ia à igreja, ele também cultuava o Senhor, e o culto de Judas era igual ao de Mateus, de Lucas, de Pedro, de Tiago? Não, porque ele não tinha o Espírito. Não é o que nós fazemos, mas é o que Cristo faz.
Os nossos deveres só têm algum louvor a Deus quando eles são feitos pela fé na pessoa do Espírito. É por isso que um pai e uma mãe ora quando vê o seu filho doente, mesmo que lhe dê medicamento, porque ele crê que Deus opera com ou sem meios. Mas não é o simples fato de orar que Deus vai curar, mas é o fato de sim orar com fé na pessoa de Cristo, pelo Espírito. Entende a diferença? Não é o que se faz, mas é Cristo, é o Espírito. E então, pelo Espírito, aquilo que se faz torna-se agradável ao Senhor. Em segundo lugar, e também é uma advertência, hoje nós temos muitas pessoas, muitas igrejas, muitos pastores, pessoas que falam muito bem, mas que foram fascinadas pelo erro. Fascinadas, como que encantadas, enfeitiçadas pelo erro. Começaram em Cristo e estão na carne, amadurecendo na carne. É o falso evangelho. Pessoas que foram iludidas e estão iludindo outros. Como um bom mágico, né? Que é um ilusionista por natureza, muitos também são ilusionistas na fé. E um detalhe interessante é que quando você assiste um show de mágica, parece que aquilo é real, não é? Parece que aquilo é verdadeiro. Pois é, o engano também parece real e parece bom. O engano também parece real e parece bom. Mas o engano me leva para longe de Deus, assim como um show de ilusionismo me leva para longe da realidade. Lembre-se disso. Todas as vezes que você ouvir um evangelho que seja agradável aos teus ouvidos e que desperte o teu melhor, você está num show de ilusionismo. O evangelho que deve nos agradar é aquele que nos lembra a nossa morte em Adão e a nossa vida em Jesus Cristo. Cuidado. Não atenda aos apelos para confiar em rituais. Não atenda aos apelos para confiar numa vida moral. Por que você vai para o céu? Porque eu não roubo, eu não mato. Judas também nunca matou, nunca roubou e era um filho do diabo, diz a Escritura. Não confie. Infelizmente, muitos têm unido Cristo a estas coisas. Cristo a uma vida moral, Cristo a uma vida cheia de rituais, Cristo ao progresso científico, né? Muitos têm aderido a essa ideia e é por isso que hoje você precisa da ciência para ratificar a Bíblia, para alguns. Isso, na verdade, são facetas do mesmo ilusionista. Muitos têm se assegurado de sua vida cristã e crescimento na fé pelas suas realizações intelectuais, poder econômico, poder político. Nós vimos o ano passado, né, a mesclagem de fé e política, e muitos creem de fato assim, né? Engraçado que conversando com algumas pessoas que se dizem cristãs, mas são amantes dos mistérios da teoria da conspiração, que mais? Guerra espiritual, ou seja, foram fascinadas pelo erro, não é? Existe também aqueles que unem a fé ao liberalismo, né? A libertinagem doutrinária. E nós também podemos cometer esse mesmo erro deles, de unir Cristo à nossa pureza doutrinária. Porque cremos que a nossa doutrina é uma doutrina bíblica, nós também podemos achar que os salvos são aqueles que são como nós, ou que creem como nós, ipsilitre. Mas tudo isso é erro, nada mais que erro, nada mais que obras da carne. É um confiar na carne, como Gálatas, e um desconfiar do Espírito. Em terceiro lugar, o verdadeiro evangelho é fundamentado em confiar em outro, na obra de outro, na justiça de outro. Esse outro é Cristo.
Isso não anula nossa responsabilidade, como eu já disse, mas como Paulo já disse no capítulo 2, verso 20, nosso viver é por Cristo e somente em Cristo. Portanto, ame a igreja, ame a palavra, ame a oração, ame os sacramentos, ame o culto, ame a comunhão dos crentes. Mas todas estas coisas só podem te fortalecer na fé e só serão válidas se forem de fato feitas na pessoa do Espírito. Senão nada disso terá validade. Nada. Na verdade, você poderá chegar no dia da sua morte com uma grande incerteza da sua salvação, só que você está carregado de sermões, de ceias que você participou, de batismos que você viu, de cultos que você cultuou, mas sem Cristo, sem o Espírito, nada disso terá validade. Nada terá validade. Martyn Lloyd-Jones, que foi um dos grandes pregadores do século passado, abandonou a sua carreira de médico, e ele era médico da rainha britânica, para ser um pastor. E sendo um profundo conhecedor das línguas originais, há um registro daqueles que estavam próximo dele no dia de sua morte, e John Piper até fala isso num vídeo sobre Tim Keller, e Lloyd-Jones disse: agora, neste momento, a coisa que mais me conforta não é as minhas exegeses nos textos bíblicos, não são minhas pregações, nem os sacramentos que realizei, mas é saber que meu nome está escrito no livro da vida. É a coisa mais confortante neste momento, é saber que meu nome está no livro da vida. O verdadeiro Evangelho, o cerne do Evangelho, o coração do Evangelho, o sangue, as artérias do Evangelho é confiar para a minha salvação em outro. Confiar para a minha edificação e culto a Deus em outro. Confiar na vida eterna que me foi dada pela obra de outro. Quem é esse outro? Jesus Cristo, que me foi dado pela obra do Espírito, segundo Ele mesmo Espírito. No dia de nossa morte, a coisa que mais nos confortará ante as dúvidas que enfrentaremos será: eu estou em Jesus Cristo. E por fim, eu fiz uma pergunta e precisa ser respondida. Como é que alguém se torna um cristão? Como é que alguém recebe o Espírito? Como é que alguém pode ter fé salvadora? A resposta é simples. Ninguém pode se tornar um cristão. Ninguém pode obter fé. Isto lhe é dado. Ninguém se torna um cristão, ele é feito cristão. O Espírito lhe é dado, sopra onde quer e quem quer. Como eu posso ter fé? Você não pode ter fé, ela te é entregue, é um dom divino, é algo da graça de Deus. Nos avivamentos que aconteceram ao longo da história da igreja, certa feita uma criança de 12 anos experimentou grandemente a visitação do Espírito sobre o coração dele. Então, comunicando aos demais colegas e familiares que de fato havia experimentado o dom da graça divina, os seus amigos, outras crianças também lhe perguntaram: como você sabe que você está em Cristo? Como você sabe que você é um cristão? Como você sabe que você tem fé? E aí prosseguiram as perguntas.
Deus falou diretamente com você? Ele disse não. Então Deus te apareceu em sonhos? Não. Alguma coisa extraordinária, miraculosa aconteceu com você? Não. Então como você sabe que você é um cristão? Então ele disse: é como numa pescaria. O pescador sabe que pegou o peixe sem ouvi-lo e sem falar com ele. Mas ele sabe que debaixo da água o peixe fisgou a sua linha. Ele sabe. Assim também é comigo. Eu sei que o Espírito já me fisgou. Eu sei que o Espírito já me fisgou. Ele está me puxando com a sua linha. Ele está me puxando com a sua linha. Eu estou preso à sua linha. Veja, como você sabe que você é um cristão? Porque o Espírito está puxando o teu coração, a tua alma. E você sente Ele puxando cada vez mais para perto de Cristo, nosso verdadeiro possuidor. Como alguém é feito cristão? Pelo Espírito, somente por Ele. Mais nada. Seja Deus gracioso, como é, e nos ajude a amá-lo cada vez mais.